Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nós estamos aqui para dar início a esse momento especial, a primeira live da ITQ de Congonhas. Você que está aí nos acompanhando através do Facebook é o nosso convidado especial. Eu queria que você dedicasse esse momento para estar participando conosco desse momento maravilhoso. Nós estamos aqui com os alunos do ITQ para trazer para você uma palavra maravilhosa de sabedoria direto do coração de Deus. Fique conosco nessa noite e certamente você, a tua casa, a tua família será grandemente abençoado por Deus. Amém? Fique ligadinho, não saia daí, porque Deus vai falar ao teu coração no nome de Jesus. Hoje, terça-feira, a nossa primeira live, e eu tenho certeza que hoje e todos os outros dias Deus tem algo reservado para a sua família. Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer muito grande estar aqui, nessa live do ITQ. E eu quero abençoar a vida de vocês, a vida das pessoas que estão aqui na igreja, a vida das pessoas que estão em casa assistindo essa live. Que o Senhor Jesus possa abençoar poderosamente cada um, cada mãe, cada pai, cada filho, que possa abençoar o coração, para que todos possam receber essa palavra e que essa palavra vai trazer um bem muito grande para todos vocês, que é uma palavra vinda de Deus, uma palavra que vai abençoar vocês. Então eu peço a vocês que vocês fiquem, prestem atenção, né, em tudo que vai ser dito na pregação, no louvor, que vai ser maravilhoso. E agora eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que Deus possa abençoar vocês. Se vocês puderem ficar de pé, ótimo, se não também não tem problema, mas vamos orar. Santo, eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, te pedir nessa hora, Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Pai. Abençoar a vida, Senhor, de todos, Pai, todos, sem exceção, Pai, que estão assistindo, Senhor, essa live, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, penetrar no coração de cada um, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar falando no coração, na mente de cada pessoa, Senhor. Para que a palavra possa ser entendida, para que a palavra possa ser praticada, para que a palavra possa ser guardada no coração de cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de todos, para que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana, um bom mês, um bom ano, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos, que a paz esteja em cada lar nessa noite. Nessa noite eu quero te fazer um convite especial. Pede Jesus para entrar na tua casa e mudar as tuas estruturas. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Senhor, seja bem-vindo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, entra nos lares, Senhor, e venha operar maravilhas, meu Deus. Fica à vontade, papai, nos lares nessa noite, ó Pai. Visita de maneira diferente, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Preciso
possa fazer um milagre em cada lar nessa noite. Fica à vontade, papai. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, oh papai. Abençoa as famílias, ó Pai, da sabedoria. Capacita os casais, meu Pai, a buscar a santidade, a comunhão pro teu lar, Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Continue ligadinho com a gente, porque vai ser bênção. Não desligue o seu telefone. Venha aprender com a gente no nome de Jesus. E sem perder tempo, já vamos pegar a nossa Bíblia aí, quem puder. Lá em João 3,16. Lá em João 3,16, vai nos ensinar algo maravilhoso, que é o amor de Deus. Lá diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nada melhor para começar essa live do que esse versículo. Aqui nós vamos ter ministrações de 10 minutos, que você vai aproveitar bastante, que você vai ganhar bastante conhecimento. E para falar de namoro, para falar de amor, nada melhor do que esse versículo que nos trata de amor. Queridos, esse aqui mostra o verdadeiro amor, o verdadeiro amor genuíno que Deus tem por nós. Aqui nós vamos aprender também que existe o amor secular.
O que é um amor secular, queridos? O amor secular é aquilo que o mundo está tentando infiltrar no namoro, nos relacionamentos. O namoro secular é aquele que tudo pode, é aquilo que tudo está perfeito, é aquilo que tudo é permissível no namoro. O namoro secular é aquilo com incertezas, cheio de dúvidas. Você não sabe se é namoro, não sabe se é amizade, não sabe o que é. E aqui nós temos o namoro bíblico. O que é o namoro bíblico? O que foi demonstrado aqui neste versículo para a gente, que é o amor verdadeiro, o amor de entrega. Mas eu não estou falando de entrega de corpo, não, porque muita gente agora está namorando e acha que namorar é entrega de corpo, é entrega de conhecimento. Namoro é fase de conhecer, namoro é fase de saber os objetivos dos outros, saber do sonho dos outros. Vamos aprender a separar essas fases, vamos aprender a separar o que é namoro e o que é casamento. Tem muita gente se frustrando nos namoros porque está entregando muito o emocional. E, infelizmente, muitas das vezes está entregando também o físico. E entregando muito pouco do espiritual, muito pouco dos sentimentos. Nós temos que aprender a entregar mais o espiritual, entregar tudo que a gente tem aqui dentro. Meninas, não é o seu decote que vai ganhar o seu namorado, mas é a sua sabedoria, o seu conhecimento. E também tem a ficada, a famosa ficada. Ah, mas eu vou conhecer a pessoa só se eu ficar com ela. Não, você vai conhecer a pessoa conversando, sabendo do que ela gosta. E também, quando você fica com alguém, quando você se relaciona com alguém, fica um pouquinho de você. Aí você termina com 10 namorados. 10 pedacinhos você já foi embora. Aí quando você começa um relacionamento que talvez daria certo, que Deus falou assim, esse eu abençoo, você já não tem mais nada para entregar para essa pessoa. Está tudo em pedacinhos. Queridos, a partir do momento que você tem mais intimidade com o seu namorado do que com o seu Deus, está na hora de você parar e repensar os seus conceitos. A partir do momento que você conhece mais a sua namorada do que o seu Deus, é você. Você tem que parar e rever os seus conceitos, rever o que você está fazendo com o seu namoro. Não troque a sua intimidade para ter intimidade com o teu namorado. Tenha intimidade primeiro com o seu Deus. Namoro é para conhecer os interesses. Jovens, outra coisa, namoro não é evangelismo, não. Tá achando que o seu namorado saiu do mundo? E porque ele te conheceu, agora ele vai virar cristão? Não, namoro não é evangelismo. Não é porque você... eu conheci o meu namorado na balada. Infelizmente, você não vai tirar o seu namorado da balada e vai levar ele para a igreja só porque você começou a namorar com ele. Luz com trevas não combina, aprenda isso. Luz com trevas não combina. Saiba separar o que é de Deus e o que não é de Deus. E outra pessoa não vai mudar só porque você casou com ela. Não é porque você casou com o seu namorado, ele te trata mal, mas quando eu me casar com ele vai melhorar, vai passar. Querida, eu lamento te dizer, não é um certificado, não é uma assinatura que vai fazer ele mudar. Sabe o que vai fazer seu namorado, sua namorada mudar? Ele conhecer Jesus, ele é saber quem é o Deus verdadeiro. O que vai fazer o seu namorado mudar é ter maturidade. E maturidade não é igual o passe de mágica. Maturidade é evolução, é renúncia. A pessoa com quem você está se relacionando tem que renunciar a muitas coisas para ter o Deus que você tem. Jovem cristão, não abandona a casa de Deus por causa de um namorado. Não abandona a casa de Deus por causa de um relacionamento. E o péssimo testemunho também. Mas eu não ligo para o que as pessoas vão pensar. Eu não estou falando do que as pessoas vão pensar de você. Eu estou falando do que o seu Deus tem pensado de você. O que Ele tem falado sobre você. Será que o seu Deus está satisfeito com as suas atitudes? Mas os meus hormônios não é convertido não, Jéssica. Mas a carne é fraca. Mas na palavra de Deus diz que o espírito já está preparado. Então o seu espírito pode muito bem ganhar essa luta contra a carne. Você faça o seu espírito ganhar essa luta. O seu espírito já está preparado. Os seus hormônios não é convertido não, mas você é. Então faça diferença. Não seja mais um na multidão. Faça diferença, porque Jesus ele te chamou para ser luz. E luz não pode ficar escondida. Luz não pode se misturar. Luz tem que ser a diferença. E não perca a intimidade com Jesus não.
Aqui, mas é só um pouquinho. É só, ninguém tá vendo não. Vem, não vai fazer nem diferença. Seu pastor não vai ficar sabendo, seu líder não vai ficar sabendo. Mas saiba que seu Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele te conhece aonde quer que você esteja. Ele te conhece, Ele te sonda. Ele sabe os seus desejos, sabe os seus sonhos. Então não acha que ninguém tá te vendo não. Porque o seu Deus, Ele conhece o seu coração. E lembre-se, 1 minuto na presença de Deus vale mais que 1000 anos fora da presença dEle. Então não perca a presença do seu Deus por um momento de prazer. Por um momento que você vai falar assim, isso é bom e preencheu o meu coração. Não, isso não é bom e não preencheu o seu coração. É momento. O seu Deus, Ele é eterno. Queira conquistar a vida eterna no nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar agora um pouquinho de noivado. O noivado, ele serve para planejar, ele serve para preparar, ele serve para treinar para o casamento. E evite prolongar muito o seu noivado, você que já está noivo. Sabe por quê? Porque aí começa a surgir aquelas dúvidas. Mas eu vou casar mesmo, então eu posso manter um relacionamento sexual com o meu noivo? Não. É esse pensamento que tem feito muitos noivados não chegarem no casamento. É esse pensamento que tem feito muitos noivos terminar o relacionamento antes de chegar ao casamento. E queridos, noivado não é tempo de viver casamento. Você é noivo, você é noiva, vocês não são marido e mulher. É necessário entender que quando umas pessoas se casam, não é só pessoa, é o propósito, é os sonhos. Então você tem que aprender a juntar isso. Se os seus propósitos, se os seus sonhos não combinam com o do seu noivo, é hora de você sentar e pedir o direcionamento de Deus para que a sua vida seja prolongada, o seu relacionamento seja prolongado na presença de Deus. E sobre o casamento, vamos falar rapidinho. Vai passar por várias fases. Primeiro é o verão, que está tudo ótimo, está maravilhoso. É o calor do amor, está ali. Mas aí depois do verão veio o outono. Começam as dúvidas, começam as incertezas. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou certa no que eu estou fazendo? Será que eu me casei com a pessoa certa? E essas dúvidas geram o inverno. O que é o inverno? Gera raiva, distanciamento. As pessoas não têm mais relacionamento dentro do casamento. E aí no inverno você acha que tudo está perdido. Já era, acabou. Mas eu quero te falar que é aí que entra o seu Deus. É aí que Deus entra e faz a diferença com a primavera. Ele vem, Ele faz florescer a esperança de que vai dar certo. Ele faz vocês se lembrarem da época do namoro. De quando o sonho de vocês era se casarem. Ele faz reavivar algo que você pensou que estava perdido. E deixa eu te falar mais uma coisa. Tendo tempos de frio no seu casamento, tempos de inverno vão chegar sem tempo previsto, sem data. Mas saiba de uma coisa. Enquanto a base do seu relacionamento for Deus e não o seu parceiro, a chama do verão, ela vai reacender e ela vai fazer brilhar o seu casamento no nome de Jesus. Porque assim diz lá em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o seu casamento, a solução não é divórcio. A solução é oração, joelho no chão, e a primavera vai voltar na sua vida. As chamas do amor vai aquecer o seu coração, no nome de Jesus. Amém? Agora eu vou passar para o nosso irmão e aluno do ITQ, Luciano. Ele vai trazer uma palavra de edificação para a vida de vocês, no nome de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, a todos aqueles que nos acompanham. Acabamos de escutar uma palavra que ela é uma bênção para a nossa vida. Para termos um casamento na presença de Deus, para termos um casamento edificado, não há como começar sem o namoro bíblico, sem o noivado cristão, porque senão nada vai para frente. E aproveitando essa mensagem, eu gostaria de deixar um versículo bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Assim diz a palavra: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? Queridos, quando vamos constituir uma família, queira consciente ou inconscientemente, nós vamos adotar um certo estilo de vida. E para adotarmos um estilo de vida, pode ser que seja funcional ou não funcional. E a Bíblia, ela nos trata, ela nos mostra como alcançar uma maneira de viver na funcionalidade de Deus. E para que isso funcione, é preciso que termos algumas hierarquias. É preciso seguir alguma hierarquia que Deus nos deixou. Cada membro tem que saber da tua função. E quando o Senhor diz na sua palavra que o homem ele é a cabeça do relacionamento, ele é a cabeça da casa, ele não se trata apenas de uma posição, mas ele se trata de um termo chamado origem, porque tanto a mulher quanto os filhos, eles vieram do homem. É uma posição honrosa em que Deus nos deixou. E para isso acontecer, existe algo que precisa ser levado em conta. Porque quando Deus nos cobra a autoridade dentro da nossa casa, nós também vamos prestar contas a Ele, não é verdade? Então nós temos algumas bases que vai fazer nos lidar melhor com essa situação. E quando a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 2, que o homem, ele é a cabeça, ali havia uma necessidade de Deus gerar uma família. Devido à solidão do homem, devido ao companheirismo, e nisso Deus ele nos dá algumas bases. E a primeira base é a base deixar. Por isso deixa o homem pai e mãe. E esse deixar é um deixar geográfico, é um deixar a casa, morar em outro lugar, porque vai se unir com a sua esposa. Então você tem que deixar, você tem que pensar que quem casa, ele quer casa. A sua esposa, ela tem que viver de maneira melhor do que ela já vivia na casa dos pais dela, senão não compensa ela sair de lá, não é verdade? O segundo deixar é o deixar emocional, é exatamente cortar o umbigo. É você deixar a sua mãe e o seu pai no seu relacionamento um pouquinho de fora e se tratar diretamente com a sua esposa. O terceiro deixar é o deixar financeiro. É você entender que você não pode ser dependente de parentes, de pai, de mãe financeiramente. E o quarto deixar, ele vai te ensinar o crescimento, porque nesse contexto, quando nós assumimos um relacionamento, nós vamos ter o contexto do crescimento, para que possamos entender que pai e mãe é temporário, que casa de pais é temporário. Então nós precisamos ter essa base, e como segunda base é o compromisso. Se une à sua mulher. É um relacionamento permanente, queridos. Um contrato, ele se encerra. Um contrato, ele tem fim. Mas uma aliança, ela é para sempre. Quando nós resolvemos fazer uma aliança diante de Deus, ela tem que ser para sempre. Ela vai ser duradoura. É um relacionamento que é você e a sua esposa. O amor, ele não suporta rivais. O amor, ele não suporta que você divida o seu amor com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. E você tem que ter um relacionamento exclusivo. É você entender que você é exclusivo dela e ela é sua exclusiva nessa relação. A terceira base é a unidade. A palavra nos diz, tornando-se os dois uma só carne. Para haver unidade, é necessário duas pessoas. Não significa, queridos, que você vai perder a sua identidade, mas significa que você vai manter a sua personalidade e ainda assim sendo complementado pela outra pessoa. É o que vai fazer você caminhar, é o que vai fazer você crescer juntamente com essa pessoa. Você continua sendo o que é, porém de uma maneira melhor um pouquinho do que quando começou. Não significa que o mais fraco, ele vai sempre perder para o mais forte. Não quer dizer que vai ser dominado pelo mais forte. E a quarta base é a intimidade. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É a intimidade espiritual. Você tem orado? Você tem feito o seu devocional com a sua esposa?
Você tem tirado um tempo na sua casa para se dedicar a Deus a respeito do seu relacionamento? Intimidade intelectual é você poder opinar, é você poder expressar a sua opinião, livre de qualquer receio, livre de qualquer acusação. A intimidade emocional, eles nutrem e manifestam amor, bondade, carinho, sem privar. E a intimidade sexual, o casal não pode ter vergonha do sexo. O casal não pode ter vergonha de aflorar sobre si aquilo que Deus preparou para vocês. Mas para que isso possa funcionar, devemos ter uma hierarquia onde é Deus, Cristo, o marido, a esposa e os filhos. Porque Deus, Ele é o cabeça. E Cristo, Ele é o cabeça do homem. Agindo desta maneira, tudo vai dar certo para a sua vida. Porque o homem, ele tem que liderar a sua família. O homem, a obrigação dele é amar a sua esposa. E o ministério de Jesus, ele não foi imposto pela força, e sim pelo amor que ele tinha para com as pessoas. O amor, ele tem que estar à frente da liderança. E para que isso aconteça, você tem que ter disciplina, você tem que saber entender o seu papel de profeta na sua casa, você tem que falar das coisas de Deus para sua esposa e para os seus filhos, você tem que falar aquilo que Deus te permitiu falar, da mesma forma que você tem que levar até Deus aquilo que você precisa no seu lar. E a palavra é muito correta quando nos diz que agora somos somente uma carne. É o que Deus, Ele tem preparado para mim e para você nesta noite. Mas você que está nos assistindo neste momento, eu quero te dizer algo muito importante, é que Deus está entrando na sua casa neste momento. Deus está agora mudando o seu relacionamento, porque quando Deus ele entra, nenhum mal pode chegar até a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois do casamento, vão chegar os filhos. E nisso, para dar continuidade ao nosso trabalho, vamos chamar o nosso irmão abençoado, o irmão Daniel, que vai trazer uma mensagem para sabedoria e crescimento na sua casa, em nome de Jesus. Uma boa noite para você que está na sua casa. Deus abençoe sua vida, sua família. Muito boa a palavra que os alunos do ITQ, assim como eu, estamos entregando para você aí dentro da sua casa. Então Deus te abençoe por você ter tirado esse tempo para nos acompanhar. E como o irmão Luciano falou sobre filhos, é muito interessante, presta bem atenção aí na sua casa, nisso que eu vou te falar aqui agora. No Salmos 127, versículo 3. Salmos 127, versículo 3. A Bíblia diz assim, ó: os filhos são a herança do Senhor. Vou repetir, Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são a herança do Senhor. Agora olha que interessante, eu conheço, assim como você que está assistindo, com certeza você pode conhecer também, muitas pessoas que receberam uma boa herança da sua descendência, da sua parentela, mas que dentro de poucos meses, essa herança foi desfeita. Por quê? Ele recebeu uma herança, mas não soube administrar a herança a qual recebeu. A pergunta é, se os filhos são herança do Senhor, o que você tem feito com a herança que Deus tem te dado? Administrado ou jogado fora? Aprenda a administrar essa herança que Deus te entregou, que é os seus filhos. Agora escute, a pergunta que eu te faço é: o que você tem sido para o seu filho? Vilão ou um herói? Vou perguntar de novo: o que você tem sido para o seu filho? Um vilão ou um super-herói? Eu tenho a certeza que o seu filho, quando ele chega do trabalho, o desejo que está dentro dele é olhar para você e falar: o meu super-herói chegou. É olhar para você e falar: opa, o meu super-herói acabou de entrar na minha casa. Mas a pergunta que eu te faço de novo é: o que você tem sido para os seus filhos? Vilão ou super-herói?
Eu quero te ensinar 3 princípios para que você se torne um super-herói dos seus filhos. Para quando você chegar no trabalho, seu filho vai se alegrar. Para quando você entrar na tua casa, seu filho vai se alegrar. Porque o super-herói chegou lá dentro. 3 princípios que eu vou te ensinar para se tornar um super-herói na vida dos seus filhos. O primeiro princípio é: pare de ensinar somente com palavras. Aprenda a ensinar com o exemplo de vida. Porque nós vivemos em meio a uma geração que fala demais, cobra demais, mas não está contribuindo nada no seu viver diário. Então escute isso aqui nessa live que eu estou te falando. O seu filho não vai aprender somente com as suas palavras. Ele precisa ver a sua conduta diária. Porque o mal da geração é isso. Ele quer ensinar falando, mas ele não contribui nada com o exemplo. É aquela história, você fala para o seu filho não gritar, mas você grita o dia inteiro dentro da sua casa. Você fala para o seu filho não fumar, mas você fuma o tempo inteiro na sua casa. Você fala para o seu filho não beber, mas você bebe o tempo todo na sua casa. Aprenda, para ser um super-herói na vida do seu filho, pare de ensinar com palavras. Comece a ser um exemplo na vida do seu filho. Isso é a primeira coisa. Pare de ensinar com palavras. Seja um exemplo na vida dos seus filhos. O segundo princípio que eu quero te ensinar é... Escute isso aqui. O segundo princípio que eu quero te ensinar é... O pai que é um problema na vida do filho, o filho será um problema na sociedade. Eu quero te dizer que a sociedade que nós vivemos hoje é resultado da sua criação dos seus filhos. Se você reclama da sociedade hoje, você, meu amigo e minha amiga, infelizmente ou felizmente, contribuiu para essa atual sociedade. Porque se o pai é um problema na vida do filho, consequentemente, possivelmente, os filhos serão um problema para a sociedade. Mas eu creio que nessa live do ITQ, nós, os alunos do ITQ, nós profetizamos, está nascendo uma geração de super-heróis dentro da nossa casa. É isso que nós profetizamos nessa noite. Pare de ensinar com palavras, ensine com exemplo. Ei, entenda isso. Se você, pai e mãe, é um problema para o seu filho vai ser um problema para a sociedade. Você precisa entender isso. Agora escute isso aqui. O terceiro princípio que eu quero te ensinar: dê conselhos dentro de casa, para ele nunca precisar do conselho da rua. Tem muitos pais e muitas mães que não aconselham os filhos dentro de casa. E nisso a escola vai ensinar, a escola vai educar, o amigo vai ensinar, a rua vai educar. Ei, Deus precisa de uma geração que ensina dentro de casa, para jamais os seus filhos precisar de um ensinamento da rua. Escute isso aqui. É 3 princípios que eu quero te ensinar. Seja um super-herói na vida do seu filho. Se os seus filhos são herança do Senhor, o que você tem feito com a herança que Deus tem te entregado? Você tem jogado fora ou você tem administrado a herança que Deus tem colocado na sua mão? Deus me trouxe aqui nessa live para te dizer: aprenda a administrar a herança que Deus colocou na sua mão. É 3 princípios. Pare de ensinar com palavras, ensine com exemplo. O segundo princípio: se você for um problema para o seu filho, ele vai ser um problema na sociedade de hoje em dia. E o terceiro princípio é, escute isso aqui, terceiro princípio: dê conselhos dentro de casa, para que jamais os seus filhos precisem de um conselho da rua. Poderia falar muito aqui, mas eu acho que isso é o suficiente para você entender que você não pode ser um vilão na vida do seu filho. Você tem que ser um super-herói na vida do seu filho e na vida da sua filha. E aprenda a administrar a herança que Deus tem colocado na sua mão. Se você olha para o seu filho hoje, ele não é aquilo que você desejava ser. Ei, você tem culpa nisso. Porque se você for um problema para o seu filho, ele vai ser um problema para essa sociedade, para essa geração. Se você já reclamou da geração atual e é pai e é mãe, você contribuiu para essa geração. Mas eu creio que nessa live, Deus me colocou aqui para te dizer: se você está sendo vilão até hoje, você vai se tornar um super-herói na vida dos seus filhos. Quando você chegar em casa, o seu filho vai se alegrar. Quando você chegar para passear, o seu filho vai se alegrar. Porque você não vai ser um vilão na vida do seu filho. Você vai ser um super-herói na vida dele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.
em nome do Senhor Jesus Cristo, e pega esse recado. Se você for um problema na vida do seu filho, o seu filho vai ser um problema para essa geração. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos começar um momento muito importante aqui agora. Um dos momentos mais importantes dessa live. Tenha certeza que você foi edificado, foi abençoado através dessas ministrações do louvor aqui hoje. E agora nós vamos começar o momento de perguntas e respostas aqui nessa live. Muita pergunta boa e muita resposta que vai te esclarecer sobre muitos assuntos. Fique ligado, porque o momento agora é de perguntas e respostas. Deus te abençoe. Glória a Deus. Continue ligadinho aí com a gente, que nós vamos começar um momento muito importante agora. Vocês vão continuar aprendendo conosco. Vocês não vão se arrepender de ficar ligadinho aí. Agora, pode ser. Agora nós vamos começar um momento de perguntas e respostas. Aqui você vai aprender muito com o conhecimento de cada um do aluno do ITQ, que é o nosso Instituto Teológico Quadrangular. A primeira pergunta vai para a nossa aluna Varleia, que é a seguinte: quais as principais linguagens do amor? Boa noite. A primeira é o elogio, né? Que nós temos que elogiar o nosso cônjuge com elogio que edifique a vida dele. E nós temos que tirar um tempo de qualidade. Essa é a segunda. Tempo de qualidade quer dizer, se você está assistindo televisão com o teu esposo, isso não é tempo de qualidade, porque você tem que tirar um tempo para vocês dois, um momento só para vocês dois. E receber presente é o terceiro. Receber presente do amado é a coisa melhor do mundo, não importa o valor, importante é lembrar e ser grato ao presente que recebeu. E forma física, um abraço, um toque, né, no cabelo, isso é maneira de amar com toque físico. E forma de servir, nós temos que servir. A mulher é para servir o homem, e o homem é para servir a esposa, com amor. Amém? Amém. Aqui nós aprendemos algumas formas de como poder tratar o nosso parceiro bem. Agora a pergunta vai para o nosso irmão Luciano. Agora a pergunta dele é a seguinte: o namoro dentro do padrão secular traz consequências muito grandes à vida dos jovens. Cite algumas dessas consequências. Boa noite mais uma vez. Uma dessas consequências é o mau testemunho. Uma dessas consequências é que nos traz a pensar o que nós estamos transmitindo para as outras pessoas ou o que nós estamos vivendo, né? Dessa maneira nós vamos dar um bom testemunho, vamos dar um mau testemunho. Como que seria a nossa reação, né? E outra coisa, você vai fazer a vontade de Deus diante desse namoro? Se não for, querido, não continue. Porque Deus, Ele tem o princípio para a sua vida. E agindo dessa maneira, você vai ter o namoro, o noivado, até chegar no casamento cristão, onde Deus vai continuar abençoando a sua vida e a sua herança que você vai deixar para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente aprendeu algumas consequências que o namoro secular está trazendo para os jovens. Agora nós vamos para a próxima pergunta, que é para o irmão Elvésio, o nosso aluno também do ITQ. Há alguma coisa que seus pais fizeram por você que você não fará com seus filhos? Boa noite mais uma vez. Com certeza, né? A educação que tínhamos, né, quando eu era criança, quando a maioria das pessoas que eram crianças, é bem diferente da educação de hoje, né? Na minha época a gente levava umas palmadas, umas chineladas, né, umas varadas. E hoje em dia isso é muito complicado. Por quê? Porque hoje, se você agredir uma criança, né, as pessoas levam como agressão. Então a gente não pode bater na criança. Porque existe várias formas de você educar uma criança sem ser com chinelo. É claro que uma chineladinha de vez em quando não faz mal para ninguém,
né? Principalmente para a criança. É bom. Às vezes a criança até pede, né? De uma forma assim, para poder levar uma chinelada. Mas a gente hoje tem que educar com carinho, com amor, né? Com respeito, com muito diálogo, né? Que é muito importante, né? Então a educação hoje é bem diferente daquela época. Naquela época os pais não tinham tanto tempo para os filhos e educava mais assim na mão mesmo. Então hoje em dia é diferente. Nós temos que educar de forma diferente porque assim é bem melhor e sempre com a palavra de Deus. Verdade, amém, glória a Deus. Agora a nossa próxima pergunta, continue ligadinho aí, não desligue seu telefone, porque você vai continuar aprendendo muito com a gente. Agora você vai aprender sobre a intimidade do casal. Daniel, essa pergunta é para você. A intimidade do casal deve passar pelos níveis físico, emocional e espiritual. O que você pensa sobre a intimidade espiritual do casal? Como você definiria isso? Essa pergunta que ela fez é muito boa, ela é muito interessante. Porque quando falamos sobre intimidade, ela está em 3 esferas: a espiritual, a emocional e a física. Vou te explicar de uma forma bem interessante, de forma bem clara, para você que está assistindo e você entender. As necessidades do homem são uma, as necessidades da mulher são outra. Eu vou te explicar isso em português bem claro, para você entender na sua casa. O homem, ele é como se fosse um fogão a gás. Ligou, já tem a chama. A mulher é como se fosse um fogão a lenha. Precisa de alguém colocar uma lenha, precisa de alguém abanar para depois vir a chama. Por que eu estou dizendo isso para você entender na sua casa? Porque a mulher, ela é emocionalmente, ela depende do lado emocional. Ou seja, a vida íntima física dela está ligada ao lado emocional dela. Porque o homem, ele é como um fogão a gás, ligou, a chama já está acesa. A mulher, ela é como um fogão a lenha, precisa de uma preparação emocional. O que eu quero te dizer com isso? Não adianta nada de manhã você gritar com a sua esposa e à noite você querer viver um mar de rosa. Nunca vai acontecer. Por quê? A mulher depende do lado emocional. Ela precisa estar com o emocional preparado para que à noite seja um mar de rosa. Agora escute, a pergunta é sobre a intimidade espiritual. Escute, como que vai fazer isso dar certo? O homem que é um fogão a gás e a mulher que é um fogão a lenha. Como fazer isso dar certo? Quando os dois têm uma conexão com Deus, um sabe entender a necessidade do outro, um sabe agradar o outro, um sabe trazer coisas novas para o outro. Ou seja, quando os dois têm uma conexão com Deus, as coisas começam a fluir melhor. Mas nunca se esqueça, o homem ele é um fogão a gás e a mulher ele é um fogão a lenha. E aí, gente, pegaram essa? É forte, não é mesmo? Agora, nós vamos passar para a próxima pergunta, que é com o Luciano. A próxima pergunta é a seguinte: qual a sua opinião sobre uma pessoa que se preocupa mais com os seus filhos do que o seu parceiro? Amém. Essa é uma pergunta um pouco complicada, porque a mulher e os filhos, como foi citado no estudo anterior, ela é proveniente do marido. E para gerar o filho, ela precisa do marido. Então, queridos, nós não podemos colocar nada acima de nada. Temos que ter as nossas próprias hierarquias, que é o quê? É Deus, é Cristo, é o marido, é a esposa e após vem os filhos. Dessa maneira, nós vamos viver em comunhão com a casa, em comunhão com a esposa e o mais interessante, em comunhão com Deus. E todos vamos viver bem neste momento. Amém. Então nós aprendemos que nós temos que ter uma balança, temos que saber equilibrar a nossa família para atender todo mundo da mesma forma. Agora é o nosso irmão Elvésio. O que você considera uma alternativa para sair das dívidas? Bom, essa pergunta ela é muito difícil, também é muito fácil, né? Bom, se você não quiser sair das dívidas, primeira coisa, você não deve orar, você não deve preocupar com as dívidas que você tem, você deve comprar muito, né? Você deve gastar todo o seu dinheiro. Se você ganha 1.000, você vai gastar 1.500, não é?
se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, e talvez você ache que você também tem que ter uma vida igual, né? Tem que ter os mesmos bens que aquela pessoa, certamente você não vai sair de dívida, porque você vai querer aquilo que você não tem, aquilo que você não é às vezes, né? Então, essas são algumas formas de você não sair de dívida, né? E é muito importante, então, você, se você quiser sair, faça tudo ao contrário. Mas se você não quiser sair das dívidas, compre muito, gaste muito, todos os cartões que você tiver, e você não vai sair da dívida, nunca. Mas se você quiser sair, é a forma. Obrigado. Isso mesmo. Aqui nós aprendemos o que não fazer para sair das dívidas, né? Então você tem que aprender a controlar a sua mãozinha aí para não ir toda hora no seu bolso. Viu uma coxinha, não corre para comprar, não. O estômago espera, tá bom? E agora a pergunta vai ser para o Daniel. Quais os problemas que o relacionamento sexual pode passar ao longo do casamento? E como fazer para evitar isso, Daniel? Essa pergunta é muito boa, que tem uma série de problemas num relacionamento, num casamento, numa intimidade. O primeiro problema que eu quero listar aqui é o problema do estresse. A vida em si, ela já se tornou uma pressão para todos nós. Você tem uma pressão no seu trabalho, uma pressão fora de casa na sociedade, dentro da igreja também. Ou seja, é muita coisa, é uma pressão que essa vida coloca em cima da nossa vida. Agora, o grande problema o primeiro problema dos relacionamentos a pessoa pega essa pressão e transfere para dentro de casa, despeja tudo isso no relacionamento, na intimidade com a esposa, intimidade com os filhos. Ou seja, tome muito cuidado, porque o estresse, ele pode afetar muito o seu vínculo de intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira. Então o estresse, aprenda, entrou na tua casa, o estresse de fora não pode entrar. Saiu da tua casa, você não pode levar o estresse que está dentro da tua casa. Então saiba limitar isso. O estresse de fora você nunca pode colocar ele dentro da tua casa. E é tão interessante que eu vou colocar um outro problema que acontece aqui também, é o problema do conhecimento. Mas como assim conhecer sobre intimidade, conhecer sobre vida amorosa, vida sexual, sobre sexo também? Tem que falar o português claro. Como conhecer sobre isso? Escuta. Qual que é a função do homem e da mulher? Para que Deus criou o homem e a mulher? Aí você que está vendo aí pode ser religioso demais. Deus criou o homem para isso, para aquilo. Não. Deus criou o homem para a mulher para fazer sexo. Porque a primeira ordem que Deus deu para o homem e para a mulher é multiplicai-vos. Ou seja, como que você vai multiplicar se você não vai fazer o sexo? A questão é o conhecimento. Tudo tem limite. Adão e Eva podiam comer de tudo, só não podia comer da árvore que estava no meio do paraíso. Ou seja, tem que fazer, mas tudo tem que ter um limite. Ou seja, o problema do conhecimento é um problema também, mas a gente resolve esse problema colocando limite. E só para encerrar aqui, o terceiro que eu listei aqui é o problema do tempo. Escute isso aqui que eu estou te falando. Muitas pessoas têm problema na vida sexual, sabe por quê? Ela não sabe administrar o tempo. Quando você vai fazer uma faculdade, um concurso público, você fica anos preparando, você fica tempo preparando para fazer aquela prova. Quando você vai fazer, seja um concurso público, uma faculdade, qualquer que seja a prova, você se prepara. Agora, quando você vai ter uma relação sexual, você não se prepara, você não sabe administrar o seu tempo. Aí você acha que para fazer uma prova, você estuda horas, muito bom. Mas na vida amorosa você acha que 15, 20 minutos resolve o seu problema. Não é assim. Aprenda a administrar o seu tempo. E para encerrar, eu vou deixar uma frase aqui. Não sei se você vai rir ou vai gostar. Não avance na lua achando que ela é queijo. Aprenda a administrar o seu tempo. Amém. Cuidado, hein, gente. A lua não é queijo. Vamos lembrar disso aí. Agora, a última pergunta, rapidinho aqui. Qual o significado, Luciano? Qual o significado e o porquê nós devemos dizimar? Tinha que ficar para mim essa? Sim. Glória a Deus. É obediência e amor. A palavra de Deus nos diz no livro de Malaquias: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua obra. Aí você que está me assistindo neste momento, talvez esteja até com a sua Bíblia aberta e dizendo, mas naquela época era grãos. Amém? Eu concordo com você, porque naquela época haviam pessoas destinadas à obra de Deus e aquelas pessoas não poderiam trabalhar. Então eles tiravam 10%, que é a palavra no dicionário
para levar para aquelas pessoas que não poderiam trabalhar, para elas terem o alimento. Mas agora eu vou retornar a pergunta. Hoje você com um grão, você consegue pagar uma conta de luz da igreja? Será que consegue? Eu acho que não, hein, gente? Hoje você com um grão, você consegue pagar o aluguel da igreja? Eu vou lá levar o meu arroz, que eu vou pagar o aluguel da igreja. Não, não é assim. Amém. Então, dízimo é obrigação e obediência, e o mais importante é amor. Dai-vos conforme o seu coração a sua oferta, em nome de Jesus. Amém. Daí com amor. Agora, para finalizar, gente, a última, rapidinho, não sai daí, que você vai ser abençoado. É a última, eu prometo. Agora para Varleia. Quais atitudes em comum que casais bem-sucedidos apresentam em seus relacionamentos? Ter uma imagem positiva, né, do cônjuge, ser melhores amigos, né, ter compromisso e com a aliança, né, que eles teve diante de Deus, né, firmar a aliança, continuar firme, ter metas a dois, né, porque não adianta o marido querer uma coisa, a mulher querer outra, esse lar não vai ficar de pé. Eles vão, né, e ter também, rir muito, ser feliz, tirar um tempo para ter alegria, brincar com a mulher, brincar com os filhos e amar muito, para que aí Deus venha abençoar o lar de cada um, amém? Então o recado é não ficar com cara de maracujá murcho dentro de casa, tá? Ria muito, senão você vai envelhecer muito rápido, não é verdade? Então essa foi a nossa pergunta e resposta. Muito obrigada, alunos do ITQ, nossos futuros pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, no nome de Jesus. Agora nós vamos finalizar com a nossa pastora Elisângela, que está aqui representando a nossa pastora Regiane, as nossas diretoras do nosso programa, da nossa live aqui hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Tenho certeza que você em casa foi grandemente abençoado por esse momento especial. Vocês notaram que eles desenvolveram o tema família, falaram sobre família, sobre atitudes, deveres, né, que a gente tem que ter como pais, filhos, esposas. E aí eles findaram esse tema dentro da matéria aconselhamento familiar. Foi nessa matéria que eles colocaram esse tema para essa noite. Amém? E eu queria agradecer grandemente, em primeiro lugar, a Deus por esse momento. Também a vida da pastora Regiane, a nossa diretora do ITQ, que está com o bebezinho em casa e por isso ela não pode estar aqui. Mas que Deus abençoe grandemente a vida dela. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, por estar aqui representando. Para mim é uma honra poder representá-la. Ela que faz tão bem esse papel como diretora e tantos outros no nome de Jesus, mas que agora está desenvolvendo o seu papel maravilhoso de mãe. Amém? Obrigado aos alunos do ITQ, né, que Deus continue abençoando. Creio aí que os pastores que assistiram, os professores que estão acompanhando, entenderam que eles já estão aí prontos para a obra, prontos para ir para o campo, para ganhar almas no nome de Jesus, porque palavra boa eles já têm, palavra direcionada pelo Espírito Santo, eu creio que eles já têm, você recebeu aí na tua casa tudo que eles falaram aqui nessa noite, porque foi para edificar o teu lar, foi para edificar a tua família na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria nesse momento orar pelo seu lar, pela sua família, agradecer ao Senhor por esse momento. Tenho certeza que Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para a tua casa, para a tua família. Nós vamos orar e encerrar, e eu só quero lembrar que quinta-feira nós teremos mais uma live especial, com mais uma turma do ITQ que já está se preparando. Também na sexta-feira teremos outra live com mais uma turma do ITQ que já está se preparando para abençoar o seu lar e a sua família. E você que está aí em casa, fique de pé no seu lugar se você puder.
Coloque aí a tua mão à altura do teu coração. Se você estiver aí com o seu esposo, com a sua esposa, pegue na mão dele agora. Se você estiver aí com o seu filho, segure na mão dos seus filhos agora. E nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele vá de encontro ao seu lar. Que o mesmo Espírito Santo que está agindo aqui nessa noite, que agiu através de cada palavra, e que eu tenho certeza que tocou no seu coração, e Ele vai de encontro ao seu lar agora e vai te abençoar no nome de Jesus. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma bênção no seu lar, se o seu lar está uma confusão, está com muitos problemas, se você nessa noite crê, se você colocar a tua fé em ação, você vai receber um milagre na tua casa, na tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nesse momento eu apresento ao Senhor os lares dos teus filhos, ó Deus, em especial esses que estão aqui comigo, ó Deus, que dirigiu esse momento, ó Pai, que esteve montando esse momento. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, que nos acompanha através dessa live, através desse Facebook. Deus, eu tenho certeza que o que nos separa nessa noite é simplesmente uma tela, mas o Deus que opera neste lugar, o Deus que está conosco neste lugar, também, meu Deus, está em cada lar, através do Espírito Santo, porque o Senhor é onipresente. Pai, no nome de Jesus eu oro e apresento ao Senhor cada lar, cada família aqui representada, e eu peço ao Senhor que venha tomar direção, que o Senhor venha instruir na tua palavra cada esposo, acerca, meu Deus, de como tratar a tua esposa, de como tratar os teus filhos, Pai, mas que o Senhor venha dar sabedoria para essa esposa, que agora, meu Deus, ouviu essa palavra, e quem sabe não tem agido corretamente com teus filhos, ou com teu esposo, vai em direção a ela agora, dai ela sabedoria, dai ela ânimo, meu Pai, que ela venha se animar no Senhor, e entender a posição que o Senhor a colocou. Deus, eu oro pelos filhos, e eu peço ao Senhor que vá de encontro agora, alcança, Senhor, esse jovem, alcança, Senhor, as crianças, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha entrar com providência em cada área, Pai, que o Senhor venha tocar, direcionar esses jovens, essas crianças no teu caminho, na tua palavra, e que eles venham entender que precisa, meu Deus, ser filhos obedientes, porque só através da obediência eles vão aumentar, prolongar os seus dias aqui na terra. Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger e derramar a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Deus, assim eu oro, entrego em tuas mãos, ó Deus, o lar dos teus filhos, a família dos teus filhos, e peço ao Senhor que naquilo, meu Deus, que eles precisam ser tratados, naquilo que eles precisam de resposta, que o Senhor venha entregar a resposta para essas famílias nesse momento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. Amém? Deus abençoe vocês que esteve aqui conosco, que você possa ter entendido o propósito dessa live. Tenho certeza que você foi tocado grandemente pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. E amanhã nós teremos culto, no nome de Jesus, em todas as igrejas e aqui também na sede, no nome de Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e fiquem na paz.